falou isso ontem, né? Sim. Ela não se sustenta mais nas garantias das necessidades da população. E não basta ter eleição mais. O Trump tem um apelido, internamente, o pessoal brinca e chama o Trump de taco, lá nos Estados Unidos. Não sei se você chegou a ver esse, que é Trump always chicken out. O Trump, ele sempre desiste, ele sempre volta atrás. Então isso virou piada lá. Volta atrás quando é percussiente. Na verdade, os últimos países têm voltado atrás com E ele. todos, Tá funcionando. todos. Então ele joga essa taxa pra ser negociada. É isso aí. Agora, o que eu tô entendendo? O Mas a negociação é a liberação da censura do Brasil, é só isso. Mas nem precisa disso. Nem precisa. Se o Brasil se afasta do BRICS, se para com essa história de moeda, pode até botar o Bolsonaro na cadeia que o Trump não se importa. Olha, mas agora Ele não se importa. Ele não se importa. Não se importa. Se afasta do BRICS... Tem as Big Techs também. Beleza. Terreno de... Ok, mas o Bolsonaro tá lá, não é o que o Trump tá preocupado. O problema é o seguinte, o governo não tá nem negociando. Ele não tá se importando, o governo Lula. O que me dá a impressão? Aí agora é pensamento meu, você diz o que você acha, tá? Me dá a impressão assim, gente, a gente tava... O Lula chegou e falou, gente, ele não é nem inteligente pra isso, mas alguém percebeu. A gente tava ferrado. A gente tava ferrado. Mas qual que é a negociação? Né? Então, vamos lá. Aí o Bolsonaro chegou, o Eduardo Bolsonaro chegou e tomou a nossa culpa. Se agora a gente esperar chegar 1º de agosto e entrar essa taxação, a culpa cai nas costas do Bolsonaro. E quem tá sendo insensível é o Lula. Não é o Trump. Porque se o Lula negociar, essa taxação baixa na hora. Isso. Mas a questão é, quais as bases da negociação? Sim, claro. A questão é essa. Você falou o que eu falei e assim, afasta do BRICS, para com essa história de moeda. O que as pessoas têm que perceber isso é bastante claro. Você falou, eu falei, quem tá lucrando com a desgraça do Brasil, isso é sádico. Isso o Lula tá lucrando agora. O Lula tá lucrando com a provável desgraça do Brasil em ser taxado em 50% ou com demais sanções, dizendo que a culpa será sempre de Donald Trump e da família Bolsonaro. Sim. Porque não é verdade. E o Bolsonaro ajudou. O Donald Trump, você falou, aí o Lula tem que negociar. Aí eu te pergunto, quais são as bases da negociação? O que o Trump pediu foi muito claro. Sai fora desse negócio de BRICS, para com esse negócio de jogar pedra no padrão dólar, sim, libera o Bolsonaro e para de censurar e perseguir as pessoas. É muito simples o que o Donald Trump falou de maneira, vocalizou de maneira objetiva, clara e cristalina. Agora, o Lula vai deixar de fazer exatamente esse compromisso que ele tem com a base fiel dele de esquerdopatas, que é tirar o dólar como padrão, tirar o Bolsonaro da cadeia e parar de censurar? Essa que é a questão. Ele não quer, ele é um idiopata. Eu acho que você está tratando o Lula, ainda que inconscientemente, como uma pessoa normal. O que aconteceu quando as sanções vieram à Venezuela? Eles voltaram atrás? Não. A Venezuela arruinou o povo. O povo come cachorro. Mas entende que o Lula tá fazendo a mesma coisa? Pois é, exatamente. O povo é morto, o povo é torturado, o povo é perseguido. A Venezuela se tornou uma região de terra arrasada. Exatamente porque o Hugo Chávez e depois o Nicolás Maduro peitaram. Pode fazer sanção que a gente vai continuar no poder. Sim. A família deles ficaram bilionários. A mesma coisa aconteceu em Cuba, meu caro. O Fidel Castro vai fazer embargo, a gente não tem mais a ajudinha da União Soviética, a União Soviética foi pros ares, a gente vai continuar. Pobre, miserável, ferrado, fudido, mas nós temos exatamente esse princípio de imperialismo. Eu lembro de uma frase abominável de um sujeito chamado Caetano Veloso, só pra não ficar falando bem só dele, que ele falava assim, mas quando fala de Porto Rico, né, que cedeu tudo aos Estados Unidos e transformou num país ótimo. Exatamente pela ajuda americana, pelo apoio geopolítico americano, mas pelo menos os cubanos têm essa superioridade moral de peitar. Você peita à custa da miséria do povo. É isso que o Lula tá falando. É isso que o Lula tá dizendo. Mas as pessoas não estão vendo isso. Mas tem que explicar. A direita tem que explicar. Se eu fosse o Eduardo Bolsonaro, eu explicaria. Tem que dar aula Mas essa explicação não tá acontecendo a primeira vez aqui? É, exatamente. Que o Lula tá. Quem tá ferrando o povo pra gente virar Venezuela é o Lula? Tá se aproveitando da sua desgraça, telespectador brasileiro, eleitor brasileiro, cidadão brasileiro, pra botar a culpa no Donald Trump, te ferrar, te fuder, arrebentar com o empresário, médio, micro, macro empreendedor e toda a população brasileira pra dizer: eu estou enfrentando o gigante do imperialismo americano, porque eu sou um herói. Como Dias-Canel, como Fidel Castro, como Nicolás Maduro. Ou seja, eu sou um ditador que fode o próprio povo em nome de uma eleição para eu ganhar. É isso. Perfeito. Tem saído uma narrativa na internet agora, porque eu concordo 100% com você, que essa popularidade, pouca popularidade que o Lula ganhou agora não se sustenta. É pouca, tá? Ela é pouca, e não se sustenta. Porque a parte econômica vai quebrar a narrativa. Tá? Só que estão falando o quê? Porque ele tá fazendo isso para se manter no poder. Sim. Mas legal, e a próxima eleição? Se ele tiver
com a popularidade lá embaixo. O que estão falando, a narrativa que estão falando é que não vai ter a eleição de 2026. Ele falou, né, que eleição não é mais necessária na democracia liberal. Ele falou exatamente isso, né? E ele fala, precisamos regular as redes e tal, tem que rever esse negócio da eleição. E estão falando, não vai ter a eleição de 2026. Você acha que existe a possibilidade de não ter? O Lula fez uma fala ridícula, abominável. A democracia liberal falou isso ontem, né? Sim. Ela não se sustenta mais nas garantias das necessidades da população. E não basta ter eleição mais. A segunda parte, acho que ele foi mal interpretado. Vou fazer a defesa do Lula. Eleição não é só eleição. Democracia liberal não é só eleição. Claro. Democracia liberal é tripartição de poderes. Um poder, o legislativo, fiscalizando o judiciário fiscalizando o executivo, Claro. todos se fiscalizando, numa eterna angústia, não é harmonia, é fiscalização angustiada entre os poderes, a mídia fiscalizando os três poderes, e o poder máximo do povo fiscalizando todo mundo. É isso que é democracia liberal. É uma bagunça organizada para que ninguém tome o poder de maneira autoritária. Mas cadê a democracia Isso não liberal? é realmente Desculpa. só eleição. O Lula tem razão, mas o que ele quis dizer Não, não Lula ter tem eleição, razão. ele falando assim, Comunista! calma. Pois é. Amor, cuidado que eu te corto. Quando ele fala que a democracia liberal com as eleições não se sustenta, é porque ele quer dizer o seguinte, a gente tem que botar a canga no poder. Ah, você tá tomando uma interpretação equivocada. Não, é o que tá acontecendo. É exatamente você regular redes sociais, é você censurar, comparar pedofilia, nazismo, racismo. O que eles falam? O que o Alexandre de Moraes fala no discurso dele? A extrema-direita ocupou-se das redes sociais para cometer crimes. Quais são os crimes? Ele fala pedofilia, nazismo, Nossa, racismo. pedofilia Aí lá no totalmente ligada à fim das contas, ele fala assim, ataque à democracia. Ataque à democracia é tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo em conluio com o governo Lula. Entendeu? Eles estão prendendo o quê? Eles prenderam algum pedófilo? Eles prenderam algum assassino? Eles prenderam algum racista? Não! Eles só prendem gente que fica criticando o STF. É prerrogativa, é pretexto para eles censurarem toda a oposição. Então, quando o Lula fala a democracia liberal não se sustenta por si só, ele está dizendo exatamente, ele está fazendo apologia à censura que o governo dele, quer dizer, o governo do STF, com a ajuda dele, que virou um fantoche do STF, está fazendo exatamente as pessoas que criticam o regime. É isso. É isso. E quando ele fala de eleições também, é uma coisa mais perversa ainda. Porque a gente não sabe, eu não sou futurólogo, ninguém sabe o que vai acontecer. Quem dizer tá mentindo, né? Com as prováveis sanções, com a lei Magnitsky, com a coisa arrebentada entre a queda de diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, uma coisa a gente sabe que pode acontecer. Se tudo não mudar, as eleições vão ser fachadas. Sim. Se o Bolsonaro for preso, outros demais serão censurados. Você cria um precedente. Outros demais serão censurados, presos, vilipendiados, exilados, terão as suas candidaturas cassadas. Então vai acontecer o que aconteceu em 22, em que a direita foi censurada e castrada, de uma maneira muito mais potencializada. Porque se eles perceberem que o Bolsonaro for preso e não houver uma comoção nacional, e eu não sei o que vai acontecer se o Bolsonaro for preso, embora eu acho que já está preso, tá preso. Prisão preventiva é o que está acontecendo com ele. Não pode falar, não pode se comunicar, não pode sair de casa. Pelo amor de Deus, isso é prisão domiciliar praticamente. Então, eventualmente, aliás, nem preso tem a censura de não poder se comunicar, tá? Até a Cristina Kirchner pode se comunicar. Então, eventualmente, o que vai acontecer Até nas o eleições... Mianmar pode Isso, se comunicar. o que vai acontecer nas eleições próximas é uma eleição completamente conspurcada. Por isso que me irrita quando alguém fala, tem que falar a contagem pública de voto. Não, meu filho, o problema é o TSE agindo como um ator político. Você não precisa fraudar a urna. Se você só tem candidatos adestrados, escolhidos a dedo, sendo que você tirou o Bolsonaro, tira o Adriles, tira não sei quem, tira o Léo, esses candidatos que incomodam, a gente vai lá na capivara deles, pega um processo, tira e condena o cara, ou então censura por uma fala que ele criticou o Alexandre de Moraes. Vai ser uma asepsia e uma censura e uma perseguição total, em que a eleição vai ser um mero adorno à perspectiva de perpetuação do poder do Lula e desses ministros do STF. É isso tudo que o Lula está dizendo em duas frases. Democracia liberal não se sustenta, nós seremos os faróis da democracia brasileira e das necessidades do povo brasileiro. É exatamente uma perspectiva iluminista tipo do Barroso. Eu vou guiar vocês pelo caminho, vocês são um povo com canga, serão iluminados para a luz, e o resto que se ferre, que nós, carrascos, travestis de juízes, vamos tirar todos do caminho. Ou seja, a eleição não vai ter a menor validade. Então, quando alguém fala que 26 será o momento de inflexão, não vai.
Se a gente não mudar as coisas agora, a eleição será, repito, um mero adorno, a perpetuação do governo do STF, governo da ditadura do STF e em consórcio com Lula.